Vamos então continuar com a nossa aula. A gente estava falando antes sobre a construção da indústria, de onde ela surgiu, como que aconteceu as industrializações, os setores, e agora a gente vai olhar um pouquinho mais sobre como que a industrialização funciona em alguns países, como no Brasil também no final da aula. Eu tentei ao máximo pegar as informações que são mais importantes. O nosso mapa tá feio, ele ficou meio borrado, mas tá tudo certo dentro do nosso material de apoio, tá? Então, vamos começar. Primeiro, vamos falar sobre a industrialização dos Estados Unidos. Bem por cima, para vocês entenderem como que acontece lá. Ó, vou passar aqui rapidinho para vocês verem o nosso mapa. Não sei o que aconteceu, por que que ele fica assim. Eu vou tentar arrumar isso. Os próximos slides vão ser melhores, tá bom? Eu prometo isso para vocês. Então, vamos começar. Mapa dos Estados Unidos. Vamos lá. Região Nordeste dos Estados Unidos, a gente vai falar primeiro. A gente tem, na região Nordeste, uma das partes mais importantes é chamada de Manufacturing Belt, ou cinto da manufaturação, se eu não me engano, seria em português. Nessa parte fica a indústria de base dos Estados Unidos, tá? Que a gente tem as siderúrgicas, as metalúrgicas, que utilizam do minério de ferro da região dos Grandes Lagos, centros nacionais. A gente tem Detroit também, e o MIT, que é Massachusetts International alguma coisa. São centros de inovações. Nossa, deixa eu pesquisar aqui qual que é a sigla que eu esqueci de colocar para vocês. Perdão. Enfim, enquanto carrega aqui, são os centros de inovação, né? É Massachusetts Institute of Technology, ou Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Lá ficam os centros mais tradicionais dessa parte de minério de ferro, indústria de base, né? A gente também tem o MIT, ele é tipo muito importante para os Estados Unidos, tá? Porque ele cuida da parte de tecnologia. A gente tem também uma grande indústria alimentícia nessa parte da região Nordeste, nessa parte do Manufacturing Belt. Deixa eu mostrar para vocês onde que é. Eu vou ter que ficar indo e voltando, tá? Ó, Detroit é por aqui, tá? O Manufacturing Belt é todo esse pedaço aqui que eu tô mostrando para vocês com essa bolinha verde. Eu vou tentar achar algum mapa que mostre essa faixa, tipo, que deixe escrito, sabe, para vocês, e colocar depois no material de apoio. Acho que vai ficar mais fácil até para vocês conseguirem entender. Ó, tá vendo essa parte toda laranja aqui? Ela é conhecida como esse Manufacturing Belt, que é onde fica MIT, que tem Detroit com essa parte maior. A gente também tem essa indústria alimentícia, né? Porque é uma região mais povoada dos Estados Unidos, é a região que tem a maior megalópole, a gente já estudou um pouquinho disso. Quando eu falei sobre globalização, eu trouxe para vocês as megalópolis, né? Que a gente tem a Bosch, que fica Washington, pega um pouquinho de Nova York também, se eu não me engano, tá? Então, são as partes mais desenvolvidas e importantes para a indústria na região Nordeste. Depois a gente tem a região Oeste. Região Oeste tem a região do Silício. Eu escolhi chamar como região do Silício porque a gente vai ter dividido Vale do Silício, montanha, o campo e a praia. A praia não é tão falada, né? Quando a gente começa a estudar sobre essa região do Silício, o que eles focam mais é o vale mesmo, né, que é a parte mais importante, mas também tem a montanha, o campo e a praia, que fazem parte dessa região do Silício, e também tem empresas e indústrias nessa região, né? Ela é toda voltada, desculpa, ela é toda voltada para a tecnologia de ponta, então a gente tem toda a parte de Apple, essa parte mais de tecnologia mais avançada fica toda naquele pedacinho do Vale do Silício. Em Seattle, que tem a produção de aviões, que fica um pouquinho mais para cima do Vale do Silício. Nessa parte também, nessa região, passa... como chama? O Trópico de Câncer,
que é importante porque às vezes você vai ver essa divisão do Trópico de Câncer, eles chamam de cinto solar, um negócio assim. Eu deixo para vocês certinho o nome no nosso material, tá? Então, a parte do silício, deixa eu mostrar aqui para vocês, fica nessa parte aqui de baixo, tá bom? Vou passar aqui. A gente também tem outra coisa importante sobre a industrialização dos Estados Unidos. Além dessa parte nordeste, que pega toda a indústria de base, e a parte oeste, que fica com a região do silício e tecnologias avançadas, a gente tem também as regiões fronteiriças do NAFTA. O NAFTA, ele é, como a gente já tinha falado, acho que na parte da globalização, que a gente falou sobre esses grupos, né, que se dividem mundialmente, o NAFTA também é um desses. Ele em inglês, é o North American Free Trade Agreement, ou Acordo de Livre Comércio da América do Norte. É um acordo entre os Estados Unidos, Canadá e o México, e ele foi assinado em 94 e tem como intenção a redução das barreiras econômicas e alfandegárias entre esses países. Ou seja, deixa eu voltar aqui de novo para vocês verem. A gente tem toda essa parte de fronteira é NAFTA. Então, a gente tem o Canadá aqui em cima, Estados Unidos no meio, o México aqui embaixo, né, que dá comércio, que do México para baixo é América do Norte, né? América do Norte não. É América Latina, América do Norte é essa parte toda. E essa é toda a parte do NAFTA. Agora eu vou explicar uma parte muito importante que a gente encontra dentro do NAFTA. Pode chegar a cair nos vestibulares, provavelmente eles vão comentar sobre isso, ou se não comentar, é bom vocês saberem isso, até, sei lá, se cair alguma coisa sobre globalização, indústria, sobre trabalho, em diversos tipos de redação, né, as redações dos vestibulares, é legal vocês saberem sobre isso, que são as indústrias maquiladoras. Essas indústrias maquiladoras, esse termo, ele dá vazão às indústrias estadunidenses que são instaladas em território mexicano e usufruem do baixo imposto, né? E a mão de obra barata advinda do México. Ou seja, a gente tem NAFTA, né? Então, a gente tem os impostos alfandegários que vão abaixar por causa desse bloco econômico, né? Que é o NAFTA. E aqui, como eu já tinha falado que tem o Vale do Silício nessa parte, eles colocam, tem muitas indústrias do Vale do Silício que eles colocam dentro de território mexicano para baixar impostos e pegar toda a mão de obra mais barata. Então, como eu já tinha dito do Pacto Colonial, acontece, esse não é considerado, pode ser até considerado um pacto colonial, mas não vamos usar esse termo quando a gente estiver falando disso, vamos usar o que a gente conhece mesmo por indústrias maquiladoras, mas é esse ciclo vicioso, onde você tem o país de comando, que é os Estados Unidos, está utilizando das terras do México, né? Tá utilizando da mão de obra e dos trabalhadores do México, assim como o baixo nível de impostos, e para fazer a sua indústria rodar e fazer os seus produtos, só que quando esses produtos chegam ao México, eles são mais caros e basicamente é aquele negócio do proletariado que acaba sempre ficando por último, né? Enfim, espero que vocês tenham entendido essa parte. Agora vamos falar um pouquinho sobre a industrialização na Europa. Eu estou passando por cima só para vocês terem uma noção de como que é dada a industrialização nesses países, que são os países mais importantes para a gente saber, né? Porque, por exemplo, quando a gente fala sobre a terceira revolução industrial, desculpa, a gente tem Japão, a gente tem os Estados Unidos, a gente tem alguns países da Europa também que tem essa revolução industrial. Então, eu tentei trazer para vocês um apanhado de tudo que envolve industrialização, né? Quando a gente fala de industrialização, eu tentei trazer da história até países e como que é dado, né? Dentro deles. Então, para a industrialização na Europa, as principais, a gente
trabalha com principais áreas dessa produção industrial, tá? Eu vou passar aqui para vocês. Primeiro, a gente tem que entender que a Europa ela é dividida entre a Europa Oriental e a Europa Ocidental, né? A gente tem, então, com essa divisão, uma distribuição desigual das indústrias e desse avanço tecnológico entre a Europa Ocidental e a Europa Oriental. Por conta do quê? Antes do dissolvimento da União Soviética, ela que comandava a industrialização da parte oriental. Então, a gente tinha a União Soviética e tinha os países em volta, né, que estavam, alguns iam se ligando, né, junto da União Soviética, que pega toda essa maior parte de Europa oriental, e ela que tomava conta dessa industrialização. Quando aconteceu o dissolvimento da União Soviética, que aí foi surgir a Rússia, e os outros países começaram a se desenvolver enquanto país e não enquanto bloco de União Soviética, o que aconteceu é que eles não conseguiram ter força, ter sustento econômico e social e até político necessário para se desenvolver na mesma velocidade que a parte ocidental da Europa, né? Então, a gente tem essa distribuição desigual de indústrias, porque muitas indústrias acabaram ficando só na parte ocidental. Então, é bom vocês saberem disso quando a gente está falando de industrialização da Europa. A gente tem a Alemanha agora, por exemplo. A Alemanha, ela trabalha mais com uma indústria farmacêutica. É muito triste falar isso e é muito triste saber que a gente ainda utiliza dessas indústrias e que a gente ainda tem esse histórico que muitas vezes é apagado, porque muita gente não sabe disso, mas, por exemplo, a Bayer, que também trabalha aqui no Brasil, que é essa indústria farmacêutica até bem conhecida, ela contribuiu com o regime nazista. Nessa Alemanha de época nazista, a Bayer ela já era consolidada como uma indústria farmacêutica grandíssima e ela contribuiu sim com o regime nazista porque ela produzia os gases que eram usados pelo exército nazista. Então, assim, é muito triste a forma como o capitalismo se dá, né? Porque isso só é possível, a consolidação de uma empresa que antes contribuiu para o regime nazista, hoje em dia contribuindo, claro, hoje em dia ela é uma indústria farmacêutica que distribui fármacos para o mundo inteiro, né? Mas é muito triste você olhar e ver que o capitalismo, ele consegue dar força para essas indústrias que têm esse passado tão pesado, esse passado tão violento, continuarem a se desenvolver até hoje, né? Enfim, além da indústria farmacêutica, também tem a indústria automobilística na Alemanha, que também é bem forte. Na França, a gente tem também indústria automobilística com os seus carros de grife, né? Itália, tem uma disparidade entre o norte e o sul. No norte, a gente tem uma base de indústria mais tradicional, né? Que é essa base de indústria de base, desculpa. A gente tem essa indústria de base que a gente já vem conversando nesse caminho. E no sul, a gente tem produção agrícola. A gente também, na Itália, vê uma produção têxtil que ainda é muito forte, né? Principalmente em Milão, por conta da alta cultura, né? Que a gente tem essas marcas bem famosas italianas, tem muitas marcas francesas também, mas acho que a Gucci, se eu não me engano, é italiana, né? Então, a gente ainda tem essas marcas mais fortes, Balenciaga também, se eu não me engano, que conseguem ainda alimentar a indústria têxtil da Itália. Na Suécia, a gente tem uma indústria voltada para alta tecnologia, né? Como a gente já sabe, a Suécia, ela é sim um país que tem que se desenvolve de uma forma bem que as pessoas acham um desenvolvimento bem legal, né? Consiste numa base bem forte. Só que assim, a gente tem que entender que onde tem industrialização, a gente tem o lado ruim da industrialização. Então, muitas pessoas gostam do estilo de política, da economia, falam que a Suécia é um país bem desenvolvido, mas a gente também precisa saber que a Suécia utiliza do Brasil para muitas das suas indústrias, e o que acontece é que já teve muita denúncia
das indústrias da Suécia utilizando de rios e canais brasileiros para jogar insumo de produção. Então, assim, tem seu preço. Industrialização vai sempre ter seu preço, gente. Depois da Suécia, a gente tem a Noruega e a Inglaterra, que são que tem esse polo mais forte de indústrias petroquímicas, né, que trabalham com a parte de petróleo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu coloquei aqui sobre a Europa. Não, agora a gente vai passar para a próxima, que é a do Japão. No Japão, a gente sabe que tem uma alta tecnologia que vai gerar patentes. Então, tudo que é construído dessa alta tecnologia que surge do Japão, a gente tem essa patente. E para você conseguir... Desculpa, a gente está no passo mal hoje, tá? Para a gente conseguir... como que eu explico isso? Tem, por exemplo, uma certa indústria no Japão, e ela tem a patente daquele produto que ela produz. Se em outros países quiserem produzir também isso, eles vão precisar comprar essa patente. Então, o Japão, ele ganha lucro com a venda desses produtos e com a venda dessas patentes, tá? A industrialização no Japão, ela é datada de 1868, na era Meiji, e ela vem advindo de indústrias familiares. Essas indústrias, elas são chamadas de zaibatsus, e elas foram, por muito tempo, assim, elas são a base, né, dessa industrialização japonesa, que demorou, é bem tardia, a industrialização no Japão. Antes de 1868, a gente ainda via um Japão colonial. Depois a gente teve esse salto, né, e agora ele é super industrializado e super desenvolvido. Porém, essas zaibatsus, que são as indústrias familiares, elas foram por algum tempo proibidas quando aconteceu a ocupação estadunidense no Japão. Elas foram reabertas depois de um tempo, com a recuperação econômica advinda pelo Plano Marshall, né, que é o plano dos Estados Unidos para ajudar o Japão a se reconstruir pós-Segunda Guerra Mundial. Tá. A indústria lá, ela é focada na fabricação de automóveis e produtos eletrônicos. Atualmente, o desenvolvimento dessa alta tecnologia de ponta é o carro-chefe da economia japonesa, como a gente já sabe, com microeletrônica, informática e automatização das linhas de montagem. Porém, ainda tem essa necessidade de importação de matéria-prima, que é o minério de ferro. E essa matéria-prima, ela é exportada daqui do Brasil. Outra coisa importante, eu já falei sobre isso com vocês, quando a gente falou sobre globalização e sobre urbanização. Urbanização, eu não sei se eu coloquei tanto nesse ponto, mas em globalização eu lembro que eu falei, que é essa divisão entre países em desenvolvimento, países desenvolvidos, que a gente vê, né? Os países desenvolvidos são países que têm uma indústria extremamente forte, e países em desenvolvimento são os países que ainda têm essa política e essa cultura de exportação. São países que não conseguiram se desenvolver com uma indústria de base tão forte assim para conseguir ter essa tecnologia mais desenvolvida. Então, o que resta é continuar essa exportação. E isso vai ser diretamente ligado de pacto colonial, de extração violenta desses países que sofreram na mão de países imperialistas, né? Então, a gente vê o Brasil hoje ainda exportando e não tendo essa industrialização tão forte e tão desenvolvida. Os tecnopolos do Japão, a gente vê na cidade de Ubi, Hiroshima, Toyama, Hamamatsu, são cidades principais quando a gente fala em tecnopolo. O país, ele sofre, né? Porque ele tem muito problema de demanda por causa da grande produção de energia. Então, assim, é um país extremamente desenvolvido, com alta tecnologia, que gera patentes, que tem fabricação de automóvel, produto eletrônico, microeletrônica, informática, mas para você ter uma industrialização, um desenvolvimento tão grande, você precisa de muita energia, de muita fonte de energia. E o país não tem essa fonte de energia assim tão extensa, tão grande. Então, sofre muito com a falta de energia. O que acontece é que eles têm que utilizar de outras fontes, e uma das fontes é as usinas nucleares. Só que isso é um problema muito grande, porque usina nuclear é muito perigoso. A gente já aconteceu no Japão de
de uma usina ter desculpa, de ter um problema, né, que aconteceu. Deixa eu pesquisar aqui o nome da usina, mas que a gente lembra, não é tão antigo assim, né, que aconteceu o acidente nuclear, que foi em Fukushima, em 2011. Olha isso, faz o quê? 10 anos, né, que aconteceu o acidente nuclear em Fukushima. Eles tiveram que fazer diversos, assim, tiveram que fazer proteções em volta dos... Como que chama? Como que eu posso explicar para vocês? Porque assim, eu não sei a idade que vocês tinham nessa época, né? Mas eu tinha 11 anos. 10, 11 anos. E o que aconteceu foi que estourou, né, esses... como que eu explico? Tipo assim, o que aconteceu lá foi que aconteceram tsunamis e maremotos. E isso desencadeou nesse acidente nuclear. E eles tiveram que, tipo, vedar meio que essa usina, e tá vedada até hoje. Eles têm que ficar trocando a vedação de anos em anos, porque senão meio que a radiação nuclear acaba vazando, sabe? Então, assim, extremamente perigoso para a população toda, né? Mas é um dos jeitos que eles conseguiram achar de suprir essa falta de energia. Agora vamos começar com a industrialização no Brasil. É um pouquinho extenso, mas a gente vai conseguir dar conta de fazer isso numa velocidade boa, tá? Como eu já digo em todas as aulas, sintam-se à vontade para voltar, rever tudo, me mandar mensagem perguntando para explicar de novo. Eu sei que às vezes eu tendo a falar rápido, então eu peço a ajuda de vocês para me parar quando for necessário, tá? Vamos começar então. Para a gente entender sobre o período mais recente da industrialização no Brasil, é necessário que a gente olhe para trás, né? Então a gente vai voltar lá no Brasil colonial, que foi o ponto de início para a expansão territorial, e essa expansão territorial vai ser o ponto principal para a gente entender hoje a nossa industrialização. Nossa economia ela é fundada em torno dessa produção de gêneros primários, né? Que é voltado para exportação, como eu já disse, como eu vou continuar dizendo, que é bom sempre vocês lembrarem disso. Então, é legal a gente entender quais foram os principais ciclos econômicos brasileiros nessa época, né? Nessa época colonial e pós-colonial, para a gente saber como que a gente chegou no que a gente está hoje. Primeiro ciclo mais importante é o ciclo do pau-brasil, que foi uma prática predatória de extração de pau-brasil, violentíssima, que não teve esse peso territorial tão grande por ter esse caráter seminômade predatório, né? E foram criadas pouquíssimas vilas e povoados que eram só para as pessoas que tinham realmente que ficar aqui para fazer a extração e mandar tudo para Portugal. O pau-brasil, ele era muito usado também por causa da sua madeira, que era muito boa, mas também porque o pau-brasil, não sei se vocês já viram uma foto, ele tem, por dentro ele é vermelho. Então, era extraído essa pigmentação vermelha também para utilização, fazer tecidos e outras coisas, né? Essa pigmentação vermelha, ela era muito importante. Por isso que teve essa prática predatória tão grande de extração aqui no Brasil. Oh, desculpa, passei, tinha mais um pedacinho aqui para ler. A gente também, depois do ciclo do pau-brasil, tivemos o do açúcar, que foi a criação, nesse ciclo do açúcar, né, que começou a ter o plantio em massa de cana-de-açúcar pelo Brasil. A gente teve a criação dos maiores povoados e a figura proeminente dos bandeirantes. Os bandeirantes, eles começaram, não só nessa época, tá? Na época do pau-brasil também. Mas nessa época do ciclo do açúcar, os bandeirantes, eles começaram a adentrar mais no Brasil. E, por exemplo, não sei se vocês estão por dentro, mas semana passada, semana retrasada, teve um protesto em São Paulo e eles, nesse protesto, eles queimaram a estátua do Borba Gato, que era um bandeirante. Teve um bafafá danado, porque muita gente estava defendendo estátua. E assim, gente, Borba Gato, ele era um bandeirante. E muitas vezes, quando a gente estuda sobre a
colonização brasileira e sobre a história dos bandeirantes dentro do ensino fundamental, dentro do ensino médio, é passado para a gente essa ideia de que o bandeirante ele era um cara que ia desbravar o Brasil, porque sem ele a gente não ia conseguir ter esse povoamento regional, e que ele que fazia extração de pedras preciosas e cuidava de toda a parte de açúcar. Não é mentira, mas também não é verdade. A gente tem que entender que a figura do bandeirante ela é extremamente violenta, ela é extremamente colonial, e ela carrega em si um peso de violência contra as nossas comunidades e contra a nossa população indígena extremamente forte. Bandeirantes, eles violavam muitas mulheres indígenas e mulheres negras que trabalhavam, não, que estavam aqui escravizadas. Então, a gente tem que ter sempre em mente que essa ideia de bandeirante bonzinho não existe, tá? Então, só para vocês saberem, só para a gente, né, conversar um pouquinho sobre isso e ver se vale a pena mesmo defender estátua, se vale a pena mesmo defender essas figuras que hoje em dia ainda estão espalhadas pelo nosso país, não só enquanto estátuas, mas enquanto nomes de ruas, nomes de vicinais, nomes de rodovias, pessoas que eu não sei se deveriam estar ali ainda, né? Essa é o que sobrou não, mas é um dos meios que a gente consegue ver que o pacto colonial ainda está vivo, como a gente tinha dito para vocês. E para você ver, né, como que o país ainda... Eu sei que eu estou viajando um pouquinho, mas é coisa importante para vocês saberem como que o nosso país ainda tem esse desenvolvimento tão preso e tão difícil de acontecer. O ciclo do açúcar foi o segundo ciclo que aconteceu dentro dos econômicos aqui no Brasil, ainda em época de colonização. E até hoje o açúcar é uma dos meios mais importantes de economia no nosso país. Então, fica aí a reflexão, né? Depois disso, a gente teve... Desculpa, gente, um momentinho. Putz, esqueci de colocar o resto dos ciclos. Mas eu vou ler aqui para vocês, tá? E aí depois eu vou adicionar. Perdão. Depois do ciclo do açúcar, eu sei que teve mais, se eu não me engano, 2 ciclos. Eu vou pegar aqui rapidinho para a gente conseguir ler e depois eu vou passar para vocês no slide. No documento já tem tudo, tá? Eu acho que eu só passei por cima na hora de fazer o slide. Perdão, gente. Professora às vezes erra também, tá? A gente não tem cabeça boa. Tá bom. Vamos procurar aqui rapidinho, só para eu passar para vocês, porque é importante vocês saberem disso. E eu não queria passar por cima sem explicar, pelo menos na aula. Achei. Depois do ciclo do açúcar, a gente tem o ciclo de ouro, que é onde a coroa ela vai se voltar. Ela para um pouquinho de... Assim, o açúcar ele vai continuar dando lucro, mas tem essa percepção de que o açúcar não ia dar mais tanto lucro. Então, a coroa portuguesa, ela se volta à extração de metais preciosos em Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás, tá? São as partes que a gente tem mais minas, né? Mais extração de minério, que a gente consegue achar mais pedra preciosa, mais ferro e diamante também. A gente tem a corrida do diamante em Minas Gerais, que é muito forte. E assim vai incorporando, né? Essa ocupação de regiões interioranas. Porque antes a gente tinha uma ocupação que ficava só nessa parte costeira do Brasil, até por conta da entrada, né, dos navios e de como que era... Porque era assim, é mais fácil você ficar na região do mar, né, dessa região marítima, porque eles conseguiam receber os navios mais facilmente e também conseguia proteger mais facilmente seu território, né? Depois, quando a gente entra no ciclo de ouro, que eles vão adentrando o Brasil afora, que começa a ter esse povoamento das regiões interioranas do Brasil. A capital, então, ela vai ser transferida de Salvador para o Rio de Janeiro, e o Nordeste vai acabar sofrendo muito com isso e perdendo importância política e econômica com a chegada do ciclo do café, que é o que eu vou falar agora. O ciclo do café ele é datado do século XIX
e início do século XIX inteiro e início do século XX, e o café ele vai ajudar na consolidação do território nacional. Gente, estou passando os ciclos econômicos para vocês, não só para vocês entenderem os ciclos econômicos, mas para vocês também terem noção de como que eles foram importantes para território, para ajuda da expansão territorial brasileira, tá? Por isso que eu estou falando sobre como que foi e aonde que foi. Então, como eu estava falando, tem essa consolidação do território nacional. Para o escoamento da produção, foi necessário expandir, né, as vias ferroviárias, que ainda eram bem poucas, e que ajudaram na ocupação do interior. E o Sudeste agora vai assegurar a supremacia da economia nacional. Ou seja, quando a gente fala sobre o ciclo do café, que foi entrando para dentro do interior, o interior não tinha nada. Então teve que construir tudo. Só que, como eu já disse, quando a gente fala sobre industrialização, não dá para levar tudo no lombo do cavalo. Então a gente tem que achar outro jeito de conseguir fazer o escoamento de toda a produção mais rápido. E essa produção, ela só podia ser excluída de uma forma mais rápida por conta das vias ferroviárias. E foi assim que as vias ferroviárias brasileiras começaram a crescer e tomar conta, né, dos nossos mapas. Depois do ciclo do café, vamos conversar um pouquinho, essa parte já tem slide, sobre a industrialização aqui no Brasil. Depois que a gente passa por todos esses ciclos econômicos, a gente vê que foi bem tardia, né? Porque se até o começo do século XX a gente ainda estava tendo esse ciclo de café, que ainda estava sendo construído essas vias ferroviárias, a gente não tinha indústria formada aqui no Brasil. Na Europa, como a gente já tinha estudado, já estava acontecendo essa industrialização faz uns 200 anos. E com a segunda Revolução Industrial, como a gente pode ver que aconteceu mais em Estados Unidos, Japão, a gente vai ver que aqui é um país rural. E a gente vivia do plantio de café, plantio de açúcar, plantio de cana-de-açúcar, pela mão de obra escravizada. A gente tem que se lembrar que tudo isso foi construído. E todos os ciclos econômicos que a gente conseguiu até agora no Brasil foi construído em cima de mão escrava, de mão de obra escravizada. Também é bom vocês saberem isso, tem uma diferença entre escrava e escravizado. Quando eu falo para vocês, que eu sempre tento usar esse termo, né, escravizado, porque quando a gente fala mão de obra escrava, ou quando a gente coloca nessa situação, a gente está pondo essas pessoas e essa população num contexto de sempre foram escravas. Elas nasceram escravas, vão morrer escravas. E não foi isso que aconteceu. Essas pessoas foram retiradas do seu continente e colocadas aqui no Brasil e passaram pelo processo de escravização. Então, é sempre importante a gente usar esse termo de quando a gente fala, tá? Legal vocês saberem disso também. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na hora. Então, a gente tem que entender que toda essa mão de obra escravizada foi utilizada para o benefício da produção agrícola pela elite cafeeira e escravagista. O que aconteceu foi que todos os países na América do Sul, América do Norte e América Central já estavam trabalhando para o fim da escravidão. O Brasil foi um dos últimos países a ter, se eu não me engano, foi o último país a por fim a escravidão. Então, quando acaba a escravidão e a gente tem a Lei Áurea, né, que foi a última gota d'água, né, para acontecer o fim dessa escravidão, a gente precisa introduzir mão de obra que seja barata, porque antigamente a mão de obra era de graça, né, e escravizada. Então a gente precisa, essa elite cafeira, essa elite escravagista, ela começa a pesquisar e ela começa a perceber que, tipo assim, não gastava nada ou gastava extremamente pouco com o escravizado. Como que eu faço para gastar pouco, mas dentro das normas e dentro das leis? E assim que aconteceu esse fluxo de imigrantes aqui no Brasil. A gente tem essa ideia de que os imigrantes aqui no Brasil, eles vieram e já se instalaram aqui com as suas terras, já começaram a ter suas indústrias,
e já começaram a empreender. A primeira leva de imigrantes no Brasil veio para substituir mão de obra escravizada. Então, eles não estavam em condições boas. Eles tinham pouco pagamento, também sofriam na mão desses senhores, porque ainda estava nesse momento de organização, né, de novo, de como que ia ser o processo trabalhista aqui no Brasil. Então, essa primeira leva de imigrante vai assumir esse papel, né, e vai acabar sendo esse novo colono. Mas é um novo colono que está sendo pago pouco, está morando dentro das fazendas. Depois eles vão criando, comprando terra, saindo das fazendas. Mas isso é um processo, gente. Eles não chegaram aqui e já começaram a comprar tudo, não, tá? Como eu já tinha falado para vocês, eu acho que em outras aulas. Mas é sempre bom lembrar. Até o século XX, então, o Brasil ele ainda vivia desse pacto colonial, como eu já disse para vocês, e vai ocorrer o acúmulo de capital excedente do café, que começa, então, o investimento esse acúmulo de capital, acúmulo de dinheiro, tá? Capital é dinheiro. Então, como rodou muito esse ciclo econômico e o Brasil conseguiu muito dinheiro, muito capital em cima do último ciclo, que foi o ciclo do café, teve esse acúmulo, e esse acúmulo ele foi usado como investimento nas indústrias de substituição de importações, que é como vai ser chamada a primeira fase de indústria aqui no Brasil, substituição de importações, que tudo que era comprado de fora começa a ser produzido aqui dentro. Então, eles param de importar coisas e começam a produzir esses bens aqui dentro do Brasil. A gente também tem essa indústria incipiente, né? Que vai ter a utilização de máquinas e tecnologia arcaica, consideradas até mesmo obsoleta, porque tudo que aqui era uma novidade de tecnologia, a gente viu na primeira revolução industrial na Europa. Então, acaba ficando obsoleta, né? Acaba sendo arcaica. Então, vamos lá. Vamos começar para a última fase do que a gente precisa falar. Eu sei que ficou grande, gente. Desculpa, que tinha muita coisa para falar mesmo. Vamos lá. Era Vargas, que é a política de crescimento e substituição de importações. Na Era Vargas, a gente vai achar concentração de infraestrutura de energia, comunicação e transportes. Concentração de mão de obra qualificada. Lembrando que a mão de obra vai ser estrangeira, em sua maior parte, já qualificada para os serviços fabris que eles vão encontrar aqui no Brasil. Concentração de mercado consumidor, rede bancária desenvolvida por conta da presença de centros de produção de café, produção, ou seja, indústrias de base com petróleo como bem central. A gente vai ter até essa frase que o Vargas falou que ficou muito conhecida, que é o petróleo é nosso, né? Quando a gente encontra petróleo aqui, como o Vargas encontra petróleo aqui, ele começa a colocar dinheiro em cima disso para a nossa indústria petrolífera crescer, que foi assim, um dos primeiros booms da economia brasileira foi por conta do petróleo. E ele cria também as nossas primeiras empresas estatais, que são empresas comandadas pelo Estado. O Vargas, ele tinha essa política de Estado máximo. Acho que eu posso chamar de Estado máximo para vocês. Eu já expliquei para vocês o que é Estado máximo e Estado mínimo dentro quando eu falei sobre neoliberalismo, né? Então, o Estado máximo é quando o Estado ele toma conta das partes públicas e é ele que comanda. Então, as primeiras empresas estatais foram criadas assim pelo Vargas, como a Petrobras, que é a mais famosa, né? A CSN, que é a Companhia de Siderúrgica Nacional, e a Vale do Rio Doce, que trabalhava com extração de minério de ferro. A Vale, não sei se vocês já conhecem, né? Já tem esse histórico que ficou extremamente sujo na última década. Porém, por exemplo, a CSN, ela teve investimento dos Estados Unidos para a construção da indústria de base, né? Aqui do Brasil. O que aconteceu foi, nessa época, estava começando a Segunda Guerra Mundial. E o Brasil, ele precisava se impor entre qual bloco que ele ia entrar. Entre os aliados e o bloco que ficou na parte nazista, né? E aí, o Vargas, ele falou assim, vou entrar no outro bloco, eu vou deixar os aliados para lá, e eu vou entrar no bloco
e ficar do lado da Alemanha, ficar do lado do Japão. O que aconteceu foi que os Estados Unidos olhou para isso e falou: não, 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 não. Vocês não podem fazer isso com a gente. Porque a gente fica, tipo, mais ou menos umas 6 horas de Miami. Imagina se os Estados Unidos estivessem a 6 horas de Miami, por exemplo, e a umas 7, 8 horas do próprio país, um país aqui na América Latina que tivesse junto com a Alemanha nazista. Ia ser muito fácil para invadir, ia ser muito fácil para bombardear. O que eles falaram foi: se vocês entrarem para o bloco dos aliados, a gente vai dar investimento para vocês conseguirem construir a indústria de base no seu país. Vargas falou: beleza, tô indo. E foi isso que aconteceu. Vargas, bem liso, conseguiu inserir a gente dentro do bloco dos aliados e conseguir ter investimento dos Estados Unidos para nossa indústria de base crescer e ter esse apoio para a CSN crescer, Petrobras crescer, Vale do Rio Doce, etc, etc. Vamos então para o JK. Parceria de capital privado. É o que vocês têm que lembrar que o JK fez. Juscelino Kubitschek, né, como vocês todos sabem, ele foi eleito nas eleições de 1955 a 1961, depois do suicídio do Vargas, né, do Getúlio Vargas, e ele agiu como descentralizador... Perdão. Às vezes eu enrolo a língua. Como descentralizador do Estado em busca do capital externo e se abriu para os investimentos internacionais. Ou seja, ele fechou o Estado. Tudo que o Vargas conseguiu construir de Estado máximo, os outros presidentes começaram a fechar e começaram a trazer a ideia de Estado mínimo para o Brasil. O seu foco era o transporte, né, ligado às indústrias automobilísticas do período, e foram instalando as suas filiais na região sudeste, principalmente na cidade de São Paulo e Rio de Janeiro, e no ABC Paulista. O ABC Paulista é Santo André, São Caetano e São Bernardo, que é aquela parte de metrópole de São Paulo, como eu já tinha explicado para vocês quando eu falei sobre urbanização. Por isso, a construção das rodovias e o depreciamento das ferrovias, elas eram mais baratas e seguiam as grandes diretrizes internacionais para o investimento. Ou seja, o Juscelino Kubitschek, como eu já falei, ele trabalhou para descentralizar esse Estado, para trazer capital externo e privado e abriu investimentos internacionais. O que os países estrangeiros na época estavam investindo? Parte de indústria automobilística estava extremamente grande, que era a parte de fazer carro, né? Então, Juscelino Kubitschek olhou para isso e falou: beleza, investe na gente que a gente consegue se virar aqui para fazer os carros. Carro anda em trilho de trem? Até a última vez que eu sabia, não. Então a gente precisava de rodovia, a gente precisava de estrada, muita estrada e muita rodovia. A gente foi instalado aqui as filiais na região sudeste, né, como eu já falei, Rio de Janeiro, São Paulo, ABC Paulista. Começou a ter essa produção, essa indústria de carro largado. A gente tinha uma indústria ferroviária que era bem consolidada até, como eu já tinha falado, por conta dos ciclos econômicos, ciclo do café, ciclo do açúcar, parte do ouro, né, que teve essa entrada dentro do nosso, de toda a parte mais para dentro do Brasil, né, como eu já tinha falado. Hoje em dia, vocês veem muito trem aqui no Brasil? Não vê, né? O máximo que vocês veem é tipo uma Maria-Fumaça, que fica nessas cidades que são mais voltadas para turismo. Dentro de uma cidadezinha de interior também tem alguns trilhos, mas é muito difícil a gente ver trem, né? Culpa de quem? Juscelino Kubitschek. Ele acabou, detonou e depreciou com as ferrovias para conseguir colocar e ter motivo para colocar a rodovia aqui no Brasil por conta dos seus investimentos internacionais. Bonito, né? Dentro do Juscelino Kubitschek, a gente também está vendo 50 anos e 50, que era plano de metas, né, dele. E para isso ele elaborou o programa de metas com 31 metas distribuídas em 5 grandes grupos, que é energia, transportes, alimentação, educação e indústrias de base. Construção de Brasília, que foi a nova capital aqui brasileira, antes era Rio de Janeiro, né? Foi apresentada uma síntese de todas as metas. Com a transferência do Rio de Janeiro para Brasília, a JK pretendia desenvolver a região central do país e afastar do centro as decisões políticas de uma região densamente povoada.
Isso também é uma forma de descentralizar poder político popular. Vou explicar por quê. Quando a gente tem Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, mas, por exemplo, quando a gente tem a nossa capital dentro do Rio de Janeiro, que é bem perto de São Paulo até, né? Quando o povo e quando esse poder popular ele precisa reivindicar de qualquer coisa que seja, é muito mais fácil para você fazer manifestações em massa diretamente na capital do Brasil, porque a capital do Brasil era no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro era extremamente grande, então era muito mais fácil de você fazer manifestação. Quando ele passa a capital do Brasil para dentro do centro do Brasil, numa cidade que nem existia, porque Brasília foi construída diretamente para ser a capital do Brasil, tanto que se você for ver o mapa tem a forma de um avião, né? Descentraliza poder popular, porque é muito mais difícil. Hoje em dia, você olha quando está passando uma manifestação na televisão, como que é essa massa bem pouca da população tentando fazer manifestações dentro da capital. Isso é uma forma de descentralizar poder e espalhar, sabe, as pessoas. Eu não sei, provavelmente ele pensou nisso, é uma jogada que muita gente usa hoje em dia até, né, para descentralizar esse poder popular. Enfim, os processos de financiamento eram feitos pelo Fundo Monetário Internacional, que é o FMI, e as dívidas se multiplicavam. O Brasil, ele recebeu mais de 2 bilhões de dólares destinados ao programa de metas, e o valor da produção industrial cresceu 80%. O PIB, ele crescia a ritmo de 7,9% ao ano. Isso é muita coisa, tá, gente? Para o Brasil, isso é muita coisa. Que representa uma alta taxa de crescimento. Mas, o que aconteceu depois? A vida do morador do campo foi extremamente dificultada, obrigando o êxodo rural e contribuindo para um processo de urbanização descontrolada e desorganizada, como a gente já viu na aula de urbanização. De um lado, a entrada de multinacionais gerou empregos, porém, do outro, ele deixou o país extremamente dependente do capital externo. A migração e o êxodo rural descontrolados aqui fizeram aumentar a pobreza, miséria, violência nas grandes capitais do sudeste do país, assim como em outros lugares do país. Então, assim, foi um tiro pela culatra. Sem contar que a gente está até hoje devendo dinheiro para a FMI. Um caos. Vamos então para o período militar. Eu vou passar bem rapidinho nesse período, tá? Ele era conhecido como um milagre econômico, depois de tudo que aconteceu no JK, né? Que teve essa queda e esse tanto de dinheiro que a gente estava devendo para o FMI. Teve um rápido crescimento econômico advindo de capital estrangeiro, novamente. Gente, depois que foi instaurada essa industrialização aqui no Brasil, qualquer crescimento econômico que tem, se você for ver, é capital estrangeiro. Não tem jeito. É capital estrangeiro sempre, que sempre acaba sendo um tiro pela culatra. Vai ter uma dívida externa que vai crescer mais ainda, crescimento volátil, esquisito demais, que vai gerar problemas de ordem social, política, econômica, né? Porque a gente já estava no período militar, que já estava extremamente caos. Todo mundo fala que esse milagre econômico, mas de milagre econômico não tem nada. A gente sabe muito bem que essa época foi extremamente violenta para o Brasil e para a população e para a população mais de classe mais baixa, né? A gente sabe como que foi aqui. E, assim, baixa qualidade de vida, saneamento básico horrível, foi caos, foi caos. A gente tem a década perdida, que foi a próxima, né, depois dessa ocupação militar, se eu não me engano, a década perdida é 70, década de 70, por aí. Teve estagnação econômica, inflação extremamente grande, era inflação de coisa que, se você for conversar com seus pais ou seus avós, era ter que mudar a plaquinha dos alimentos 3 vezes por dia no mercado, porque o preço mudava toda hora. Essa inflação era extremamente grande, extremamente nociva à população. Teve esse arrojo salarial de preço e os salários eles não andavam juntos de jeito nenhum. O preço das coisas ia lá em cima e o salário continuava estagnado, quiçá descia. Então, a gente está vendo uma inflação bem alta hoje em dia também, tá? Não sei se vocês acompanham as compras de casa, mas a gente está tendo uma inflação bem pesada. E Tancredo Neves, né? Ele ganha depois que acontece esse
movimentos de direta já, que levaram da transição do período militar à democracia, o primeiro presidente, né, direto é o Tancredo Neves, só que infelizmente ele não consegue assumir o poder porque ele acaba falecendo antes de até pegar a faixa presidencial, infelizmente, né? Muita gente queria ele como presidente, foi bem triste nessa época o que aconteceu com ele, infelizmente. Depois dele teve o José Sarney, que vai assumir em 1989, e depois do José Sarney, o José Sarney, que foi, tipo assim, não dos escolhidos, mas ele era apoiado, muito apoiado, pela parte militar do Brasil, viu? E depois do José Sarney, a gente tem Fernando Collor, que assume em 1989 e é eleito presidente. E com Fernando Collor, a gente vê neoliberalismo no Brasil extremamente forte. O Fernando Collor, ele abriu os braços para o neoliberalismo e falou, pode vir, o Brasil tá aí para vocês mesmo. Em 89, né, ele contribui para o início de uma abertura econômica por meio das privatizações, principalmente no setor de automóveis. Ele fala que os nossos carros são carroças, e depois disso, o setor de automóveis ele começa a rodar mais rápido para ter esse processo de tecnologia, né? E vai ter essa entrada de tecnologia japonesa, sistemas mais efetivos de indústria, como, por exemplo, o toyotismo, que vai entrar aqui no Brasil, mas a gente ainda estava em crise, e essa mudança econômica foi extremamente lenta, que causou uma grave crise, mais ainda do que já estava, e logo depois ele acabou entrando em escândalos e aconteceu o impeachment. Não impeachment, tipo assim, pediram impeachment, só que ele renunciou antes de ser impeachmentado, tá? Então é bom vocês lembrarem disso. Já estava acontecendo uma entrada muito forte do neoliberalismo no Brasil, como vocês viram, né, que eu estou passando para vocês, só que com o Fernando Collor, ele arreganhou o Brasil para políticas neoliberais, sabe? Foi uma coisa de doido. A gente está do jeito que a gente está hoje, e um dos culpados principais foi o Fernando Collor. Depois dele, a gente teve o FHC, né, que é o Fernando Henrique Cardoso. Ele foi o criador do Plano Geral, que foi um conjunto de reformas econômicas implementadas no Brasil em 94, no governo do Itamar Franco. O FHC, ele era economista, se não me engano, do Itamar Franco, na primeira metade dos anos 90, né? E seu objetivo principal era combater essa hiperinflação no país, que foi responsável pela implementação da moeda que circula ainda hoje no Brasil. Esse plano ele acaba por atrair indústrias, né? E o mercado consumidor vai ver uma crescente com mão de obra farta e barata, porque tinha muita gente para trabalhar por conta das crises anteriores. Esse plano, né? Esse novo plano de real foi extremamente importante, né? Porque conseguiu dar uma estabilizada na economia. E só que o que aconteceu? Em troca de acontecer tudo isso, tudo que o Getúlio tinha construído de estatal foi começando a ser privatizado. E a primeira privatização mais grave, eu vou chamar de grave, tá bom? Vocês podem chamar de outra coisa, mas eu vou chamar de grave. Porque eu já expliquei para vocês o impacto de privatizações e neoliberalismo para o Brasil e para outros países. Uma das primeiras privatizações mais graves foi a da Petrobras, que hoje em dia, não sei se hoje em dia ainda está assim, mas foi privatizado 49% de toda a Petrobras e 51% ainda ficou com o Estado. Mas 49% é muita coisa, gente. A economia frágil acabou decolando, sim, né? Que vai resultar de mais empréstimos com a FMI por conta de crises internas. O que vocês têm que entender é que, em primeiro momento, tudo isso, todas essas políticas neoliberais de privatização e abertura da economia brasileira para indústrias estrangeiras, no primeiro momento foi ótimo. O problema é o que aconteceu depois, é o que a gente está vendo agora. E, por último, não menos importante, vou passar um pouquinho com vocês sobre o governo Lula. Ele, que vai, né, nessa parte de 2000, ele vai ser marcado por políticas assistencialistas que ganham força, né, e resultam num forte crescimento econômico por conta do aumento do preço das commodities aqui no Brasil. Política assistencialista significa que ele deu assistência, por exemplo, a partes que precisavam de infraestrutura, base de educação, base de saúde, saneamento básico, esse tipo de coisa. Por isso que é chamado política assistencialista.
E depois disso foi um período áureo, né, do setor industrial, tanto o Lula era metalúrgico, então ele ia atrás desses direitos, né, da metalurgia aqui no Brasil. Foi um período extremamente bom, de economia mais estável aqui no Brasil. A única parte que ficou meio esquisita nessa época foi a chamada guerra fiscal, que era os estados brigando por indústrias. Tipo assim, tinha uma indústria que era no sul. E aí, o norte olhava e falava, indústria, se você vier para cá, eu vou abaixar o preço do imposto, a nota fiscal vai ser bem menor e você vai ganhar com isso. E aí, a indústria lá e se moveu para o norte. Isso vai acontecer o quê? Vai deslocar e vai prejudicar os estados, vai descentralizar indústrias que vão sair dos seus polos tradicionais, vai facilitar, sim, a mobilidade da produção e acessibilidade, mas vai gerar desemprego nas grandes cidades e, depois disso, o Lula vai proibir essas guerras fiscais e vai passar a ser contra a lei, tá, gente? Por quê? O que acontece? Quando tem indústrias chegando no Brasil, ok, porque aí você vai ter emprego para as pessoas, você vai conseguir desenvolver esse pedaço do Brasil. Só que se assim, uma indústria passa só de um pedaço do Brasil para outro, o que vai acontecer é que esse daqui vai ficar sem emprego e esse daqui vai dar um boom de industrialização e urbanização muito grande que a gente não tem conta de carregar, sabe? Por isso que foi tão ruim essa guerra fiscal. E depois disso, acabou sendo contra a lei, proibido pelo nosso presidente da época, né? Por hoje é só. Eu sei que ficou muito grande, eu sei que foi muita coisa, que eu precisava passar para vocês essa parte de industrialização. Espero que vocês tenham gostado da aula. Espero que vocês entendam que a industrialização foi, sim, muito importante, mas que ela traz muitas coisas ruins, porque a gente tem muito desemprego, a gente vai ter poluição extremamente grande por causa das grandes indústrias, pacto colonial que ainda é feito. Cansei de falar até, espero que vocês tenham pego bastante coisa. Eu acho que vocês devem estar cansados também, tá? Agora vocês podem descansar, acabar de fazer as suas anotações, beber um pouquinho de água, tá? Se cuidem. Até a próxima aula. Foi um prazer estar aqui com vocês nesses 2 pedaços de aula. Espero que vocês tenham gostado. Vou mandar depois para vocês alguns textos de base, o nosso material de apoio que vai estar no Classroom e algumas questões para vocês responderem. Muito obrigada e até a próxima.